Graças a Deus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor? Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 6. 3, 6. Glória a Deus. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora abra a tua Bíblia em 1 João 2,16. 1 João 2,16. Diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém? Jesus, que o teu nome seja glorificado, Senhor, através dessa palavra. Pode se assentar, meu irmão. Graças a Deus. Veja só, irmãos, hoje eu vou falar para vocês aquilo que eu comecei a falar terça-feira passada. Que eu disse que eu estava preparando uma mensagem para falar mais um pouquinho daquele assunto que eu falei semana passada. Então hoje vamos falar mais um pouquinho, né? Eu já dei uma boa adiantada semana passada, mas hoje então vamos explicar melhor. Aqui em Gênesis 3, 6, nós lemos então como tudo começou com relação ao pecado, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, olha só, a palavra do Senhor nos informa, e eu não vou estar repetindo aqui toda a história, porque eu sei que você já conhece, já preguei sobre isso várias vezes, mas eu vou me ater então a esse versículo aqui, a respeito de Eva ter olhado para o fruto, né? Que a Bíblia não nos informa que fruto é, o mundo representa como maçã, mas provavelmente era um figo, não podemos afirmar. Mas ela olhou então para aquele fruto e viu que a árvore era boa para se comer. Olhou também e viu que era agradável aos olhos, quer dizer, era bonito, o fruto, né? Bonito, apetitoso. E também ela olhou e viu que era desejável para dar entendimento. Por quê? Porque quando Satanás informa então, né, da serpente, que ele entrou na serpente e conversou com ela, ele mentiu, como o que é próprio dele fazer. Ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, a Bíblia nos fala. Então ele mentiu e ela disse não, mas Deus disse que não era para nós comer e nem tocar. E aqui ela já falou bobagem, porque Deus não tinha proibido ela de tocar, né, mas de comer. Mas aí o que é que Satanás fez? Ali no versículo 4, então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus disse, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E o diabo disse, não, vocês não vão morrer. Então ele já começou aqui mentindo, enganando ela, e ofereceu para ela, então, fez uma propaganda daquilo que iria acontecer se ela comesse do fruto.
Que daí está aqui no versículo 5, ó, que diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que ele falou para ela? Ele vendeu a ideia para ela de que, se ela comesse aquele fruto, ela ia ser igual a Deus. Ela ia ser como Deus, ela ia saber todas as coisas, ela ia saber a diferença e conhecer o bem e o mal. E ela, então, atraída, né, por essa mentira, ela olhou para o fruto e viu que a árvore era boa para se comer. E isso aqui, então, nós lemos lá no 1 João. Vou ler de novo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, ou do inimigo, de Satanás. Então foi isso aqui que aconteceu com Eva. Quando ela olhou para o fruto, então ela teve essas 3 concupiscências aqui. O que é concupiscência? É pecado, é erro, é engano. Então aqui, diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Voltando para Gênesis, então, nós podemos ver que, quando ela olhou para a árvore e viu que o fruto era bom para se comer, ela teve a concupiscência da carne, que fala lá em 1 João, concupiscência da carne. O que é isso? É desejar, cumprir os desejos, as vontades da carne, do corpo físico, da matéria. Então a concupiscência da carne foi o que ela sentiu quando ela olhou para o fruto e viu que o fruto era bom, a árvore era boa para se comer, produzia um fruto bom. Então ali ela já começou a ser enganada, né? Aí quando ela olhou, né, estava olhando, mas vamos dizer em etapas, ela viu também que era agradável aos olhos. O que é isso? Agradável aos olhos. Você olha para alguma coisa, ou você olha para alguém, e você vê naquele objeto ou naquela pessoa uma coisa que te agrada. E que lá no teu íntimo você pode dizer assim, mas como que pode ser mal? Como que uma coisa assim pode ser ruim? É bonito, é agradável aos olhos, é boa para comer, no sentido de eu quero para mim. Então aqui ela teve a concupiscência da carne, quando ela olhou e viu que era bom para comer. Ela teve a concupiscência dos olhos, quando ela viu que era agradável aos olhos, chamava atenção, o fruto era apetitoso, demonstrava ser bom, gostoso. Então isso é a concupiscência dos olhos, ou seja, é a maldade que nós temos, nós seres humanos temos, e isso depois então do pecado de Adão e Eva, isso entrou em toda a raça humana. Então nós temos isso quando nós olhamos para alguma coisa ou para alguém e pensamos, não tem maldade nisso, eu posso pegar, eu posso fazer, eu posso o que eu quiser. Porque olha, é tão bonito, como é que vai ter maldade? Estão entendendo, irmãos? Concupiscência dos olhos. Você olha e aquilo te agrada. Aí quando ela viu que era desejável para dar entendimento, ela teve a soberba da vida. O que é isso? Que foi que João falou lá, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nada disso vem do Pai, mas vem do mundo, vem de Satanás. Então quando ela viu que a árvore era boa para dar entendimento, ela estava aqui pensando nela mesma, querendo ter para ela aquilo que só Deus tinha.
Porque Satanás disse, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então é a soberba da vida. Aquela soberba de a pessoa querer saber tudo, querer mandar em tudo, querer ser dono de tudo, querer conhecer, querer mandar, ser um Deus. Então aqui ela acabou de cair na armadilha do inimigo. Ela teve a concupiscência da carne, olhou, viu que era bom para se comer, agradável, fazia bem para o corpo dela. Teve a concupiscência dos olhos, é bonito, não pode ser mal. E teve a soberba da vida por desejar ser aquilo que ela não podia ser, por desejar ser aquilo que Deus era. Então aqui Satanás começou a fazer uma coisa que está muito presente hoje nos nossos dias. Começou aqui, que eu expliquei um pouquinho semana passada, eu dei só uma explicaçãozinha rápida e disse que eu ia estar falando hoje. Então veja só, a partir desse momento aqui, Satanás plantou, vamos dizer assim que, no coração do ser humano e no mundo, o satanismo. Lembram que semana passada eu falei um pouquinho sobre isso? Então, o que Satanás fez aqui? Ele não chegou para Eva e nem para Adão e disse assim, eu quero que vocês me adorem, eu quero que vocês me amem. Ele não disse isso. Ele chegou com o engano dele dizendo, satisfaça os teus desejos. Você é importante. Você precisa se amar, se ame, se cuide, se valorize. Dê mais valor a você do que para os outros. Faça o que você tem vontade. Faça o que você quer fazer. Então aqui com essa mensagem que ele passou para Eva, dizendo que ela poderia ser igual a Deus, ele estava transmitindo para ela aquilo que ele quis. Ele era um anjo, querubim, né, da guarda ungido. E ele quis assumir o lugar de Deus. Ele quis se elevar. Ele diz, eu subirei ao alto monte, que é chamado de Monte Zefon, e serei como Deus. Então o que ele queria era ser igual a Deus. Mas ele caiu, ele pecou, ele foi expulso do céu. E aí então ele colocou, expulso do céu no sentido de que ele caiu, tá, irmãos? Porque ele ainda tem livre acesso ao céu. Ele vai lá para nos acusar. E ele só vai ser tirado do ar, das potestades do ar, na metade dos 3 anos e meio de tribulação. Daí ele vai ser expulso, jogado na terra. Ele não vai mais poder estar no ar, no segundo céu. E aí então que ele vai perseguir a todos que falarem do nome de Jesus com muita fúria. Isso vai ser então nos 3 anos e meio da tribulação, na metade da tribulação. Mas até lá, então ele foi expulso do céu, do terceiro céu, presença de Deus, e hoje ele habita no segundo céu. O que é isso? No ar. Estão entendendo, irmãos? Então veja só, aquilo que ele queria, que era subir ao mais alto monte e assumir o lugar de Deus, ele não conseguiu. Então agora ele queria pôr essa vontade no coração do ser humano. E ele conseguiu. Porque quando Eva comeu então o fruto, ela estava realmente fazendo isso aqui, ó, ela aceitou a ideia de que ela podia ser melhor. Agora vejam só, Deus tinha criado Adão e Eva perfeitos. Eles não tinham problemas, eles não tinham doenças, eles não tinham pecado. Estava tudo maravilhoso. Mas ela quis mais. Para quem que ela quis mais? Para ela mesma. Então ela querendo mais, ela caiu na soberba da vida. Soberba da vida. E o que é uma soberba da vida para os nossos dias hoje? É aquelas pessoas que nunca estão satisfeitos com o que têm. Nunca estão satisfeitos com o que são. Sempre querem mais, mais, mais e mais. E acabam caindo em pecado. Então, quando ela comeu o fruto,
que ela viu que era agradável, que era bom, ela pecou. E nesse momento, então, ela aceitou a proposta de Satanás, que Satanás faz para toda a humanidade desde aquela época. Que é que a pessoa se ame. Ah, pastora, mas eu não posso me machucar, eu tenho que me amar. Não estou falando de você ter cuidado do teu corpo. Você é importante para Deus? É. Mas o que Satanás pregou desde lá do Jardim do Éden é que a pessoa tem que querer ser a principal pessoa de todo o planeta. Que a pessoa tem que querer ser o mais importante e fazer aquilo que lhe agrada. Então ele não pediu para eles adorarem ele. Ele não pediu para eles, me ame. Ele disse, se ame. Quando ele disse, se ame, ele estava fazendo aqui o princípio da mensagem dele, então, que nós vemos até hoje e vamos ver até o final de todo o que ainda está por vir da Bíblia, né? Porque se chama satanismo. Às vezes as pessoas acham, irmãos, que satanismo é macumba, feitiçaria. Não, não é. Uma coisa que talvez você não entenda o que eu vá te falar agora, mas até o final da mensagem espero que você compreenda. Satanás não está se importando se você tem um emprego, se você está desempregado. Ele não está se importando se você é feliz ou triste. A função dele é matar, roubar, matar e destruir. Né? Jesus falou isso em João capítulo 10. Mas o que ele quer mesmo, porque fazendo isso, tirando o teu emprego, fazendo você sofrer, ficar triste, ele está estragando a tua festa. Ele está te prejudicando para te fazer sofrer. Mas a intenção dele não é essa. Sabe, tem gente que se preocupa muito. Vão pôr meu nome na macumba. Mas não tem nem bola para isso. Nem o próprio Satanás está ligando muito para isso. Por quê? Porque a guerra entre Satanás e Deus, irmãos, Deus não tem inimigo. Deus é o Todo-Poderoso. Se Ele quisesse, em um único pensamento, Ele destruía Satanás no instantinho. Então Deus não tem inimigo. Satanás, a gente usa o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, porque justamente Ele quer nos destruir. Mas a guerra entre Deus e o diabo, ela é uma guerra intelectual. Ela é uma guerra de, como é que eu vou dizer para vocês? Ver quem que ganha mais almas. Satanás não está preocupado de você adorar a Deus ou adorar Ele. Ele quer que você adore Ele, mas da maneira dele, escondidinho. Você já vai entender onde eu quero chegar. Olha só. Se você é um ladrão, se eu fosse uma traficante, vamos dar esse exemplo aqui para você. Eu ia fazer de tudo para que ninguém soubesse que eu era traficante. Estão me entendendo? Porque senão seria ruim para mim, para os meus negócios de tráfico. É só um exemplo, tá, irmãos? Longe de mim uma coisa dessa. Mas Satanás é a mesma coisa. Ele tem uma guerra intelectual com Deus pelas almas. O troféu que ele quer é a tua alma e a minha alma. Ele quer vencer a Deus fazendo com que o homem e a mulher digam assim, não existe nem Deus, nem o diabo. Então, quando as pessoas dizem, não acredito nem em Deus, nem no diabo, é o verdadeiro satanismo. Se chama satanismo filosófico. Então é o satanismo, por quê? Porque foi a ideia que Satanás plantou no coração da Eva lá no Jardim do Éden. E que vem de lá para cá. Então o satanismo, irmãos, que a gente ouve falar por aí, não é a feitiçaria, a macumba, isso faz parte, tá? Eu não estou aqui dizendo que não faz parte.
faz parte das obras das trevas. Mas o satanismo, a mensagem que Satanás quer transmitir, é que ele não existe. E que Deus também não existe. Então isso se chama o satanismo filosófico. Tá? Aí tem o satanismo religioso. O satanismo religioso, aí sim entra as religiões, a macumba, a feitiçaria, vamos dizer assim que todas as seitas, né? Esse é o satanismo religioso, que faz com que a pessoa vá lá e adore o diabo, se ajoelhe diante do diabo e faça um monte de coisa. Isso não é satanismo filosófico, isso é satanismo religioso. Por quê? Porque Satanás não está nem aí se a pessoa vai adorar ele ou não. Ele tendo colocado no coração dela que nem ele e nem Deus não existe, ele está dominando tudo. Estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Então esse se chama o satanismo filosófico. É o satanismo de Lavey. Esse homem, ele organizou, é claro que vem desde lá do Jardim do Éden, mas esse homem aqui, ele organizou esse satanismo filosófico em 1966. E de lá para cá, então, tem crescido muito esse satanismo filosófico. Mas para você entender melhor, satanismo filosófico é aquilo que faz parte, é o iluminismo. Você com certeza já estudou sobre o iluminismo, né? No período da história. É o comunismo, é os pensamentos de Marx, de Karl Marx, é satanismo. Os pensamentos de... Esqueci o nome do homem agora. Karl Marx. Rousseau. Também já viu sobre Rousseau, né? Quando você estava lá estudando, ou você que ainda está estudando, que não viu, você provavelmente vai estudar sobre esses homens. Então esse é o satanismo verdadeiro. É o satanismo que faz com que as pessoas digam, o importante sou eu. Deus não existe, o diabo não existe, o céu não existe, o inferno não existe. Então eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, porque eu nunca vou prestar contas para ninguém. Então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus não existe, porque o diabo não existe, então eu não vou ter consequências para isso. Então isso se chama o satanismo verdadeiro, tá, irmãos? O satanismo religioso, aí entra aqueles doidos lá que fazem adoração ao diabo, que se vestem inteiro de preto, que faz lá os sinal, que... Isso aí é o satanismo religioso. Tem a Bíblia do diabo, né? E isso tudo, então, faz com que as pessoas se afastem de Deus. Sim. Mas as pessoas se preocupam, eu quero que você entenda isso hoje. As pessoas se preocupam muito com a macumba que fazem lá na esquina. Porque colocaram meu nome na boca de um sapo. Coloquem quantos quiser. Se você tem Jesus, não pega. Amém? Então, o próprio diabo não está nem aí se importando com isso. O que ele quer é colocar no coração da pessoa e na mente da pessoa. Se ame. Faça o que você tem vontade de fazer. A vida é tua. Faça aquilo que você quer. Uma das frases desse Lavey, eu não sei se eu pronuncio corretamente o nome, né? Mas é Lavey, é o que organizou essa parte aí do satanismo. Ele diz assim, ó, eu sou o meu próprio redentor. Então quem faz parte disso está dizendo, eu me garanto, eu não preciso de um salvador. Eu sou a pessoa mais importante. Então eu sou meu próprio redentor. Se eu não trabalhar, Deus é que não vai me dar. Então Deus não existe, como que Ele vai me dar?
O diabo não existe, eu posso fazer o que eu quiser porque eu não vou prestar conta. Eu não vou ser castigado e também não vou ser premiado pelo que eu fizer. Então, essa é a noção que o diabo quer que as pessoas tenham. Deus não existe e o diabo não existe. Daí ele pode fazer o que quiser. Porque foi o exemplo que eu dei. Se eu sou uma traficante, eu não quero ser identificada como traficante, porque vai atrapalhar os meus negócios. Então eu tenho que viver atrás de uma fachada, fazendo-me de santinha, mas que ninguém saiba que eu sou traficante. O diabo faz a mesma coisa. Ele existe, ele é ruim, ele é mau, mas ele quer que as pessoas acreditem que ele não existe. Ficou entendido até aqui, irmãos? Amém? Então isso, irmãos, é o plano do diabo. É a armadilha do diabo que ele fez a Eva cair. Nisso aqui, por quê? Porque a Eva queria ser mais do que ela era. Ah, pastora, mas por que eu tenho que saber disso? Porque muitas vezes você vai atrás de ideias, de filosofias que você não sabe aonde começou. Por exemplo, a gente está, como eu digo sempre, não estou falando de política, tá? Mas é uma realidade. A gente está vivendo aí uma situação difícil no Brasil com relação ao comunismo querer entrar no país. Como eu falei aqui, acho que uns 2 domingos atrás, eu disse: cristão verdadeiro não vota em comunista. Aí as pessoas acham assim: não, mas não tem nada a ver. Tem sim. Quem começou essa ideia de comunismo foi o diabo. Pense em você mesmo. Ame a você mesmo. Não dê nada para ninguém. Você trabalhou, você sofreu, você levantou de madrugada para conseguir suas coisas. Use com você, com mais ninguém. Não dê para ninguém, não ajude ninguém. Então isso está bem presente nos nossos dias. É só um exemplo que eu estou usando para você. Mas outra coisa também que eles pregam, né? O Marx, o Rousseau, toda a parte do iluminismo, que é a ciência e não a razão, né? A razão e a ciência, desculpe, e não nada de fé. Então tudo que eles pregam é isso. E as pessoas, por não conhecer, estão caindo na armadilha do diabo e dizendo: é verdade, eu tenho que me valorizar. Sou eu que trabalho, sou eu que sofro para conseguir as coisas. Por que eu vou querer ajudar meu próximo? Então quem pensa assim, irmãos, está sendo, olhe bem o que eu vou falar para você, não me interprete mal. Eu não estou chamando a pessoa de satanista, mas eu estou dizendo que a pessoa está agindo como um satanista. Por quê? Porque o Evangelho, o Evangelho de Jesus, ele é altruísmo, né? O que é isso? É ajudar o próximo, é amar o próximo. E o do diabo é egocentrismo. É você que é importante. É só você. Tanto que eles pregam o culto a si mesmo. E as pessoas, por não saberem isso, estão caindo nessa armadilha. Quantas pessoas a gente vê hoje que se dizem cristãos, que não são capazes de dar um prato de comida para um mendigo? Quantas pessoas que se dizem ser cristãos que não tiram um realzinho sequer do bolso para ajudar alguém que está em necessidade, com fome? Essa é a visão de Satanás. Esse é o satanismo que ele pregou desde lá do Éden. Mas daí vem todo enfeitado, revestido de ilusão, dizendo: pare, você trabalhou para ganhar esse R$1. Vai dar para a pessoa ir gastar com droga? Se vai gastar com droga ou não, isso é a pessoa e Deus. Mas você fez a tua parte. Você deu. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, olhe só. Aquela história de dizer que tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, eu já falei aqui sobre isso muitas outras vezes, faz alusão à doutrina satânica. Porque às vezes a pessoa não tem força para ir trabalhar, está morrendo de fome.
Então, primeiro alimente, depois mande trabalhar. Se você não alimentar, mas eu não vou dar nada, porque vai gastar com droga, com cigarro. A tua parte você tem que fazer, porque senão você está pregando a doutrina do diabo. Então, a doutrina do diabo, né, irmãos, que faz parte desse materialismo de Karl Marx, de Rousseau, todo o iluminismo. Tem também não sei se vou pronunciar certo, Gramsci, também é um satanista, né? Então eles dizem assim, que eles são o caminho da mão esquerda. Eles são contra o caminho da mão direita. Isso eles falam. Se você vê alguém falando sobre isso, pode ter certeza que essa pessoa é satanista. Então não significa que ela vai na igreja do diabo, ou que ela lê a Bíblia do diabo, que ela se ajoelha lá para adorar o diabo. Não. Ela só não crê que existe Deus e que existe o diabo. Ela crê em si mesma. Ela quer os benefícios para ela mesma. Isso é satanismo. Essas outras coisas de adorar o diabo, de ler a Bíblia satânica, porque hoje tem, né, a igreja do diabo, tem nos Estados Unidos. Isso aí tudo existe. É sério, não podemos querer isso. Mas a ideia do diabo principal é: eu não existo. Então você faz o que você quer. E fazendo o que você quer, você vai satisfazer a você mesmo. Estou repetindo bastante isso para você gravar bem. Satanismo é isso, tá? Mensagem do diabo é essa. Ele quer que as pessoas digam assim: o diabo não existe, o inferno é aqui mesmo. Não existe inferno, não existe céu, não existe Deus. Quando eles dizem assim que eles são o caminho da mão esquerda e são contra os do caminho da mão direita, é a maneira de eles falar. Tá, irmãos? O caminho da mão direita que eles falam é tudo quando se trata de religião e fé. E a principal aqui, então, é o cristianismo. Eles dizem: longe de nós o cristianismo. Não queremos saber disso. Porque eu existo, Deus não existe e o diabo não existe. Então sou eu que sou importante. Você já deve ter visto alguma pessoa falando esse tipo de coisa e se de repente a pessoa pratica isso sem saber. Porque isso aqui não é muito anunciado, não é muito falado. Então as pessoas não sabem. Então veja só. No satanismo, eles dizem: o meu Deus sou eu mesmo e o meu dinheiro. Isso é ser satanista. Isso é ser... como é que eu vou dizer para vocês? Servir o diabo sem admitir que ele existe. Ficou entendido isso, irmãos? É um pouquinho difícil de explicar. Mas essa é a mensagem que ele transmite, né, para as pessoas. Então veja só, ele ganha com essa ideia de as pessoas pensarem que ele não existe. E aí dizem: posso fazer o que eu quiser, porque quando eu morrer acabou, eu não vou prestar conta para ninguém. Deus não existe, então eu não vou prestar contas. E aqui nisso aqui, irmãos, então esse satanismo filosófico, entra também a parte científica. Vocês ouviram falar com certeza daquele físico Stephen Hawking? Sabem, né? Ele morreu com 76 anos, ele morreu dia 14 de março de 2018. E ele dizia: Deus não existe. Agora, com certeza, ele já deve ter visto que Deus existe, né? A gente não deseja isso. Mas, se ele não se converteu antes de morrer, que eu acredito que não, mas, né? Então ele pregava sobre as leis do universo, ele dizia sobre o Big Bang, que o mundo começou com a explosão do Big Bang, que Deus não existe. Então esse tipo de gente, esse tipo de pessoas que agem dessa forma, são satanistas. Mas para o mundo eles são vistos assim como pessoas maravilhosas. Esse Stephen Hawking aqui, ele era um
crânio, ele era super inteligente, mas usava a inteligência que Deus deu para ele para dizer que Deus não existe. Então ele usava a inteligência dele para servir a Satanás. Quando você vê, né, algum cientista falar assim desse tipo, você pode ter certeza e dizer assim: esse ali é um satanista. Porque não crê na existência de Deus e nem na do diabo. Mas está servindo o diabo indiretamente. Hitler era satanista. Por isso que ele matou tanta gente. Porque ele dizia assim: eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não vou prestar conta a ninguém. Napoleão Bonaparte era satanista. E muitos outros homens, né, da história que a gente vê por aí, eram satanistas. Por quê? Matavam, roubavam, faziam o que queriam e não ficava nem com a consciência pesada. Por quê? Porque Deus não existe, o diabo não existe, então eu posso fazer o que eu quiser. Então eu quero que você entenda bem isso hoje. A verdadeira mensagem que Satanás quer pregar para toda a humanidade e que está sendo pregada muito agora, muito, não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente está vendo isso, é o satanismo filosófico. Por quê? Porque o comunismo é satanismo. Então, olhe só, irmãos, como eu falei antes, Deus, eu falei terça-feira passada, Deus, Ele nos abate, Ele nos humilha para depois nos exaltar. Quem é que lembra disso que eu falei semana passada? Que eu falei sobre a história de José, que Deus afligiu José para depois exaltar. Deus afligiu Moisés para depois exaltar. Deus nos aflige para depois nos exaltar. O que é esse afligir? Não é que Deus seja mau e queira nos prejudicar. É que quando Ele permite que a gente passe por algum problema, Ele está fazendo com que a soberba da vida que existe no nosso coração, seja esmagada. E depois que a gente se humilha diante de Deus, aí Ele nos exalta. Nós podemos e ainda estamos passando por aflições nessa vida. Nós ainda estamos passando por opressões. Então nós ainda estamos sendo abatidos. Nós ainda estamos sendo humilhados. Mas vai chegar o momento, e esse momento, como eu digo sempre para você, logo vem, que é o arrebatamento da igreja, onde Deus vai nos exaltar. Amém? Agora, Satanás, ele faz o contrário. Deus humilha para depois exaltar. Para o nosso ego morrer. Para nós reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. Mas Satanás, ele exalta para depois humilhar. Para depois destruir. Então Satanás diz: faça isso, faça aquilo. Você pode, você consegue. Não dê satisfação para ninguém. Não peça perdão, não perdoe. Ele está exaltando, mas no final ele vai humilhar, quando essa pessoa se afastar de Deus e ir para o inferno. Então Satanás promete exaltação. Ele fez isso com Jesus, quando ele tentou Jesus no deserto. Aquela parte que ele falou assim: transforma essas pedras em pão. Sabe o que ele estava querendo dizer para Jesus? Vou usar aqui uma palavra assim meio atual, aí uma coisa meio de gíria. Ele estava dizendo assim para Jesus: mas você pode, transforme essas pedras em pão e coma. Você não é o filho de Deus? Mostre quem você é. Você pode fazer. Aí o que é que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus não pecou, Jesus nunca pecou. Jesus não caiu na armadilha dele, ele estava mostrando a soberba da vida para Jesus, como ele mostrou para Eva, e Eva caiu. Jesus não.
Graças a Deus, porque assim nós somos salvos, porque Jesus nunca pecou. Mas o que ele quer então é isso. Ele promete coisa bonita. Ele promete maravilhas no mundo. Você é jovem, vá lá para a balada, aproveite tua vida. Ou você vai querer deixar de viver e viver só dentro da igreja. Quem está dentro da igreja não vive. E quem chegou a esse entendimento aí acertou, sabe por quê? Porque nós não podemos viver para o mundo mesmo. Nós temos que viver para Jesus. Ah, mas daí não vive, vai morrer e não faz nada. Essa é a ideia de você morrer para o mundo. Agora você entendeu. Então você tem que morrer para o mundo. Estão entendendo, irmãos? Mas ele pinta assim um quadro maravilhoso. Todo mundo faz. Vá lá e faça. Use droga, a droga vai te deixar feliz, a droga vai te fazer voar, a droga vai te deixar doidão. Aproveite, você pode. Poder você pode, mas será que você deve? Porque ele exalta, mas vai chegar o momento que ele vai destruir a pessoa que está sendo exaltada por ele. Estão entendendo, meus amados? Amém? Então, Deus exalta depois de afligir. O diabo exalta primeiro, faz a pessoa cair no engano dele e depois mata. Então, ele sai ganhando quando a pessoa diz assim, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me drogar, eu posso me prostituir, eu posso virar à noite na balada, eu não preciso respeitar pai e mãe, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Porque não existe nem Deus nem o diabo, então está tudo tranquilo, quando eu morrer acabou tudo. Esse é o satanismo verdadeiro. Então o que eu te falei no início, que o diabo não está nem se preocupando aí com macumba, com feitiçaria. Claro que faz parte da obra dele, é a obra das trevas. Mas a principal missão dele é fazer a pessoa acreditar que nem Deus e nem ele existe. Porque daí a pessoa acreditando isso, se ama. Então o que ele disse para Eva foi, se ame mulher, se valorize. Você pode comer do fruto, Deus mentiu para você. Ele disse que você ia morrer, mas você não vai morrer. No versículo 4, ele dizendo assim, é certo que não morrereis. Então ele diz hoje isso para as pessoas. Faça, você não vai morrer. Depois não tem nada para acontecer, você morreu, acabou. Então essa é a mensagem do diabo. Mas o evangelho de Jesus quer salvar a nossa alma. Deus existe. O diabo existe. Está bem solto e agindo por aí, porque tem igrejas que pregam que o diabo está preso. Se ele tivesse preso, irmãos, com toda essa maldade acontecendo, o que seria do mundo quando ele for solto? Né? Ele está solto, bem vivo por aí e mentindo a reviria. Então ele existe. Então essa história de fazer o que quiser é bobagem. Agora, foi a mensagem também que ele pregou para Nimrod, né? O criador, lá o construtor da Torre de Babel, ele também pregou isso para Nimrod. Ele disse, ame a si mesmo, você é um Deus. Então ele quer que as pessoas pensem isso. Você é a pessoa mais importante no mundo, se valorize. Em João 8,44, coloca aí para nós, Gui, fazendo favor, João 8,44. Jesus falou assim, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Volte no comecinho, Gui, aí desse versículo mesmo. Lá, vós tendes por pai o diabo. Aqui Jesus estava falando para os fariseus que os fariseus eram filhos do diabo. Aí eles disseram, não, nós somos filhos de Abraão.
Mas Jesus disse assim: vocês são filhos do diabo, porque pregam uma coisa e vivem outra. Então os fariseus pregavam bondade, mas eram maus. Os fariseus pregavam que o povo devia de obedecer à lei, mas nem eles mesmos obedeciam corretamente. Então Jesus disse assim: vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque estão fazendo aquilo que o diabo quer. Então, com esse texto aqui, com esse versículo que Jesus falou isso para os fariseus, eu quero entrar no seguinte assunto aqui. Existem satanistas hoje dentro das igrejas evangélicas? O que é que vocês acham, irmãos? E muitos, que estão dentro de igrejas, muitas vezes são líderes, mas que são satanistas. Por quê? Porque falam de Deus, porque colocam um peso, um fardo pesado no ombro do povo, mas eles mesmos não obedecem. Então esses satanistas dentro da igreja, mesmo que as pessoas digam que não, existe. São aqueles que se amam. Amam o dinheiro. Líderes que fazem de tudo para ganhar dinheiro. Grandes igrejas, grandes denominações, que falam de Jesus, que falam de Deus, mas se você for olhar por trás disso tudo, o povo está sendo enganado e os líderes estão sendo verdadeiros satanistas. Porque não importa se o povo está sofrendo, passando fome, ele lá tem que ter o seu jatinho particular, a sua fazenda com não sei quantos milhões de cabeça de gado. São fariseus. Jesus falou isso. Então, dentro das igrejas existe isso hoje? Existe. Pessoas que dizem assim: eu sirvo a Deus. Eu sou correto em tudo. Eu não preciso pedir perdão para ninguém, nem para Deus. Sou perfeito. Né? Sou perfeito, como eu gosto sempre de brincar e dizer assim, que tem pessoas que se olham no espelho e cantam aquele hino: grandioso és tu. Cantam para si mesmos. Outros têm tanta soberba e não querem saber do povo, também gosto de usar essa frase, que se sair de cabeça erguida na chuva, morre, porque o nariz está tão empinado que afoga. Soberba da vida. Estão entendendo, irmãos, o que eu quero falar para vocês? E Jesus está voltando a buscar a igreja, irmãos. Será que Jesus vai levar esse povo? Aí você diz assim: pastora, mas eu não faço isso, então eu não precisava estar ouvindo isso. Precisa estar ouvindo, sim, irmãos. Eu preciso também, para que nós não nos tornemos assim como essas pessoas. Porque aquele que diz: eu não preciso pedir perdão, não preciso me arrepender, mas eu adoro a Jesus, está sendo satanista, gente. Uma coisa que está acontecendo muito hoje nos dias, né, que nós estamos aí presenciando, são os coach. Vocês já viram falar dos pastores coach? São palestras, né, motivacionais, que confundem a fé com força e vontade. Então você pode entrar numa igreja de repente e ter mensagem de: faça, você pode, você consegue, você é o melhor, ninguém vai te vencer. Onde é que fica a fé? De nós sabermos que sem Deus nós não somos nada e tudo que nós conseguirmos vai ser pela bondade e misericórdia de Deus. Então esses coach que tem por aí, acho que é assim a palavra, né? Coach. Se eu estou falando errado, vocês me perdoem. Mas é isso. Pode até ter importância, irmãos. Olha só, eu não estou dizendo que todas as pessoas que praticam isso são erradas. Porque pode ter aquele que não é nem cristão, mas que age num sistema, vamos dizer que comercial,
para ajudar, incentivar a pessoa a lutar num comércio que hoje está tão difícil. Eu não estou falando disso nessa área. Eu estou falando daqueles que confundem a fé com esse tipo de coisa. Então você não precisa mais ter fé em Deus, que Deus vai te ajudar a conseguir. Não, você consegue, você pode, você é forte. Entenderam a diferença, irmãos? Aí junto com isso, está rolando por aí no Brasil agora, e no mundo inteiro, mas estou falando daqui do Brasil. Talvez você não tenha ouvido falar ainda a respeito da doutrina da hipergraça. Quem é que já ouviu falar dessa hipergraça? Não? O que é essa hipergraça? É como se fosse uma palestra motivacional. Mas a hipergraça, ela é focada nas necessidades humanas, emocionais e totalmente humanistas. Essa hipergraça tem pastores por aí pregando o seguinte: ninguém vai ser condenado. Você pode fazer o que você quiser, que no final de tudo a graça é maior. Deus vai salvar a todos. Vocês vão ver até Hitler sentado na mesa de Jesus participando. Tem gente falando isso, irmãos. E por que eu falo isso para vocês? Para vocês não serem enganados. Porque de repente você assiste uma mensagem na internet e você vê esse tipo de coisa sendo falada e na hora não te passou muita coisa na cabeça e você diz: sabe que é verdade? Então não seja enganado por isso. Por quê? Porque eles pregam que a capacidade, o homem é capaz, que as respostas estão na capacidade humana. É a hipergraça. Nós sabemos que nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas a graça de Deus é uma coisa, e eles pregam liberdade para pecar. Você pode fazer o que você quiser, que é a hipergraça. Deus não vai condenar ninguém. Então eles dizem isso. Que Jesus não tirou só a tua culpa do pecado, Ele tirou a tua pecaminosidade. O que é isso? Eles pregam assim: ninguém mais é pecador. Quando Jesus morreu na cruz, isso é o que eles pregam, tá? Da hipergraça. Quando Jesus morreu na cruz, Ele tirou a capacidade do ser humano pecar. Então eles dizem assim: você não precisa mais se preocupar em vigiar para não pecar, você não precisa se consagrar a Deus, você não precisa se santificar, porque você não vai ser condenado. Todos vão ser salvos. No final das contas, todos vão ser salvos. Eu usei o exemplo do Hitler, né? Mas é que quando a gente fala em Hitler, a gente já imagina a maldade, né? Mas então eles dizem isso, que todos vão ser salvos. E não é verdade. Só quem pode salvar é Jesus. Só Jesus pode salvar a nossa alma. Então, para você não cair nessa bobagem, irmãos, de mensagens de coach, tá? E de mensagens que pregam essa hipergraça. Graça é uma coisa. Hipergraça é errado. Então, se ninguém vai ser condenado, juntando tudo, no final das contas, eles estão pregando aquilo que o diabo pregou para Eva. Se ame, faça o que você quiser, porque você não vai ser condenada. Você vai ser como Deus, você pode, você tem poder. Entendido isso? Então, eu sempre gosto de alertar vocês das coisas que estão acontecendo aí pelo mundo, né? E essa é uma das coisas. Então, cuidado, irmãos. Não existe salvação sem cruz. Evangelho é Jesus e Ele crucificado. Então, nós só podemos ser salvos por Jesus, através do sacrifício dele, da fé nele e da graça de Deus. Mas essa graça não nos dá liberdade para pecar.
Agora, o que eles estão falando aqui na hipergraça é faça o que você quiser. Não é a mesma mensagem que o inimigo está pregando desde lá do Jardim do Éden? Faça o que você quiser. Pense em você. Você é importante. Mas o Evangelho de Jesus nos ensina totalmente o contrário. Porque Jesus disse assim, busque primeiro o reino de Deus e as suas coisas, e o demais Ele fará. As demais coisas Ele fará. Então Deus não é contra, irmãos, você ter sucesso na vida. Ele quer isso para nós. Ele não é contra você adquirir bens, não. O que Ele é contra é você amar essas coisas acima do amor que você tem por Ele. Ele é contra, por exemplo, você acha que Deus é contra você ter um carrão? Não. Ele é contra se você tiver o teu carrão e não der R$1 para ajudar os outros. Isso é pecado. Mas se você é uma pessoa que ajuda o próximo, que obedece a Deus, trabalhou, tem o teu carrão, tem lá a tua casa boa, é bênção de Deus. Não estou ensinando contra isso. Você pode ter. Mas agora pense bem, o que vale mais? Você ter o teu carrão ou você ajudar uma pessoa que está morrendo literalmente de fome? Se você tiver que escolher, eu vou comprar sei lá, o que tem de mais novo aí na tecnologia, eu não entendo muito disso, mas vamos imaginar aí um notebook de R$20 mil, sei lá, nem sei se tem nesse valor, mas vamos imaginar isso. Ah, mas eu trabalhei, eu posso comprar. É para mim, ame a você mesmo, é para mim. É pecado você comprar? Não, se você também fazer as coisas do reino de Deus. Se você tem condição, compre. Agora, se você comprar e deixar de ajudar o próximo, aí se torna pecado. Porque o Evangelho de Jesus fala o quê? Ame a Deus, ame o próximo, ajude, seja bom e correto. Não seja egoísta, não queira só para você. Quando você quer só para você, você está participando do verdadeiro satanismo. Ai, pastora, longe de mim isso. É a mensagem que o diabo pregou desde lá do Éden. E que está sendo introduzida nas igrejas agora. Cuidado. Cuidado. Sem Deus nós não somos nada. O que nós merecemos é o inferno. Falo sempre isso aqui para vocês. O que nós merecíamos era o inferno. Mas pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Jesus, pela fé em Jesus e pela graça de Deus, nós somos salvos. Mas não é essa hipergraça que dá liberdade para fazer o que quiser, roubar, matar e depois diz que vai ser salvo. Não é isso. Não caia nesse engano. Amém?